Fala galera, tudo bom com vocês? Então, pessoal, hoje eu estou aqui para fazer uma análise, uma análise de uma redação, nota 1000, tá? E aí, é interessante, né, que se você quiser melhorar na tua escrita, é interessante que você comece a dar uma olhada nas redações nota 1000 e faça uma comparação com aquilo que você escreve. Por quê? Não é para te jogar para baixo, é para te levantar, sabe? Às vezes eu olho alunos que pensam assim, tenho muitos alunos que pensam assim, mas eu fiquei desmotivado porque está muito distante daquilo que eu escrevo. Não, é para te mostrar o que você deve fazer, tá? E qual caminho para que você chegue lá, tá bom? Então, essa redação é da Larissa Cristine Ferreira, tá? Eu peguei num site, tá? Eu estava lendo algumas redações nota 1000 e foi do Enem de 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa, e eu achei essa redação muito amarradinha, tá? Muito, é o que a gente fala, tem redações que deixam barrigas, que deixam algumas pontas, né? Às vezes o camarada começa de uma forma e ele vai fechar de uma forma até uma forma correta, mas ele não vai fazer aquele círculo. Eu falo que a redação perfeita ela tem um círculo. Ela tem um início e na conclusão você rebate aquele início, né? Então, só para você entender bem, guarda aí no teu coração. Ó, ela começa usando Brás Cubas e ela vai fechar citando Brás Cubas. Isso para mim que é uma redação amarrada, perfeita. Você começa de uma ponta e fecha na outra, tá? Você deu a volta, passou pelo mundo de letras, mas retoma e fecha bonitinho. Então, quando pensar nisso, pensa em começar com alguma coisa e fechar com alguma ideia. Eu acho que é bem interessante esse caminho. Então, vamos começar. E aí, para isso, você tem que ter visão de mundo, né? Para isso, você tem que estar assistindo a filmes, lendo alguns livros, né? A literatura ajuda muito, porque a literatura te dá sempre casos bem polêmicos de personagens que você consegue estar fazendo uma citação. Bem, Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis diz em suas memórias póstumas, observa que ela cortou o título do livro porque ela já havia falado Brás Cubas, né? Em suas memórias póstumas, que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da sua miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas da nossa sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que insiste intrinsecadamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então, aqui ela fez uma introdução, né, nota, né, que ela começa, né, por exemplo, aqui com isso, eu vou destacar o com isso dela porque ela usou um conectivo. E é importantíssimo, né, você estar usando conectivos na tua redação. No início das frases é importantíssimo, tá bom? Ou talvez não entra aí como um conectivo, tá? Mas se eu tivesse que corrigir, eu falaria, faltou um conectivo aqui, mas tá, beleza. É indubitável que a questão constitucional em aplicação estejam entre as causas do problema. Conforme Aristóteles, então, mais uma vez, um outro conectivo. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia, haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, tá? No qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cristãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Beleza, tá? Vamos seguir, depois eu volto pontuando. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima da discriminação, destacando seu preconceito religioso como o principal impulsionador do problema.
De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo. Uma vez que uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração em geração, funciona como base dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem pratica. Ainda cabe à escola criar palestras sobre religiões e suas histórias, visando informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Bem, então, vamos voltar aqui, tá? Para que a gente possa tentar entender o que essa menina, a Larissa Cristine, tentou colocar no seu texto. E é indubitável, conectivo para parágrafo, né? É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação, na verdade, ela usou aí uma frase para iniciar o parágrafo, não começou assim, a questão constitucional, não, ela usou uma palavra aí para dar início, conforme Aristóteles, né? A poética deve ser utilizada por meio de maneira análoga. O principal erro de um aluno é não colocar conectivo. Acho que isso aí acaba com a redação do camarada de uma forma muito incrível, tá? Já visto? Tá. Aqui ela usou 3 frases. Observa que ela não fez nenhum parágrafo com uma frase só. Isso é um erro que o aluno comete incrível. Ela fez cada parágrafo, ela tem no mínimo, né, 3 frases, tá? Mais uma vez, conectivo, segundo pesquisas, né, segundo a religião afro, ao seguir essa linha. E aí, gente, os conectivos podem ser conjunções, podem ser adjuntos adverbiais, né? Aqui no talvez foi um exemplo de um adjunto adverbial. Assim. Infere-se, portanto. Na verdade, ela usaria portanto, mas aí ela fez uma construção que eu acho muito chique, que é colocar algo entre vírgulas. Eu acho bem bacana. Muito bacana mesmo. Sendo assim, ainda, ademais. Mais uma vez, né, uma redação limpa, sem barriga, né, com as suas ideias bem coerentes, tá bom? Ela vai começar falando, né? Vamos tentar agora entender o desenvolvimento dela, tá? Ela faz uma citação e eu acho bacana, tá? Você tem que ter visão de mundo, cara. Você tem que ter citação. Não adianta. Para você tentar chegar ao 1000, a tua redação tem que estar, ó. Ela vai citar a Constituição, tá? Deixa eu só tirar. Ela vai citar aqui, ó. Fica melhor aqui. Aqui fica mais visível. Ela vai citar o princípio da isonomia, né? Ela vai citar Aristóteles,
ela vai citar Durkheim. Ela vai citar Brás Cubas, né? Ela vai citar Machado de Assis. Tá? Ah, Vitor, mas eu não tenho visão de mundo, eu não consigo decorar citação. Quem disse que você tem que decorar? Ela fez o que a gente chama de paráfrase. Ela explicou o pensamento de Durkheim, ela explicou o pensamento de Aristóteles com as suas próprias palavras, tá? E é muito melhor do que fazer uma citação da frase de alguém. É muito mais dinâmico. E para o corretor vai ser muito mais transparente se você fizer isso, tá bom? Então, ela vai falar, né, dessa questão constitucional, vai falar sobre a perseguição religiosa, tá? Que rompe com a harmonia. Então, ela vai falar aqui, né, de uma causa. Esse parágrafo inteiro, né? Eu vou colocá-lo aqui. Não vou mudar a cor, não. Esse parágrafo inteiro, a gente tem um exemplo de causa, tá? Então, você tem um parágrafo que é uma causa. E aí, vamos tentar entender o terceiro parágrafo. Religião afro é a principal vítima da discriminação, destacando o preconceito religioso como principal impulsionador do problema. De acordo com... Ainda tem um outro conectivo aqui que ela usou, que eu não tinha... Passou... Eu não percebi. De acordo com Durkheim, né? O pacto social é a maneira coletiva de atingir e pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive com esse comportamento, tende a adotá-lo. E aí, uma vez que a criança tem um comportamento, ela vai adotar, não sei o quê, ela vai falar, ela falou do que causa o preconceito, e ela vai falar também de consequências do preconceito. Então, o segundo parágrafo, ela apontou causa, e o terceiro parágrafo, ela aponta consequências. É isso que você tem que fazer na sua dissertação. E aí, vamos tentar entender o que ela fez no último parágrafo. Na conclusão, você bota uma frase que você faz uma retomada do tema, tá? E essa frase, ela é bem simples. Ó como é que foi a frase dela. Deixa eu só colocar em negrito para colocar algo em vermelho. Vou mudar essa cor. Colocar branco. Portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Ela resumiu tudo que ela falou anteriormente em uma frase simples. E aí ela começa colocando aí a sua proposta de intervenção, tá? Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crime contra ódio, tá? Então, uma coisa que é interessante, né? Guarda isso no seu coração. Vamos lá. O governo federal tá? Construir delegacias especializadas. Vitor, por que você está destacando isso? Você vai entender daqui a pouco. Em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade. Toda redação, toda proposta de intervenção, ela precisa responder algumas perguntas. Quem, onde,
quando, como e para quê. Toda proposta de intervenção, ela precisa responder estas perguntas, tá? Quem vai fazer isso, tá? E aí a gente vai colocar para o governo federal, correto? Quem? Vou até pegar o federal e vou colocar um roxo aqui, porque onde, né? Se o governo é federal, você vai entender que é no Brasil. Onde? Como? Como fazer? E aí a gente tem construindo escolas especializadas. Para que fazer? E aí esse para que, né, vai ser o quê? A fim de atenuar a prática, né, do preconceito na sociedade. Então aqui eu tenho o caso do para que. Essa menina não colocou o quando. Ai, meu Deus, ela vai perder ponto. Não, o quando, se você coloca... O quando é o mais... Porque às vezes fica implícito. Se você está dizendo que o governo federal deve agir em cima disso, fica implícito que ele deve agir o mais rápido possível, né? Então você poderia colocar, assim cabe ao governo federal agir de forma rápida, enfim. E aí ela ainda botou uma outra, ela fez duas intervenções que eu também acho interessante. Se você tiver espaço e você conseguir, ela ainda falou da escola, e aí quando ela fala escola, entende-se que ela está falando instituições de ensino, tá? Criar palestras. Mas, Vitor, ela está falando, mas não falou onde. Se ela está... Ela rebateu com esse conectivo ainda, e aí a gente entende que esse ainda que ela colocou, né, ainda está dentro das escolas da federação, que é o Brasil. Tá? Então está implícito. Ó, visando a informar, criar palestras, né, visando a informar a questão do preconceito religioso no Brasil. Então, destaquei aqui que ela fez ainda essa proposta, essa outra proposta de intervenção para a gente, tá? Diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de... 3 intervenções, tá? Ela joga para o governo, olha que coisa bacana, ela joga para o governo, ela joga para a escola e ela joga para a sociedade. Então, a gente tem aí um outro fator que é interessante da gente estar analisando também. Ó, deve se mobilizar. E aí ela já está dizendo como quer se mobilizar. Aqui ela citou o lugar, porque o lugar é diferente. Correto? Em redes sociais. Com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Então, a gente ainda vai ter aqui uma outra... para quê? Né? Qual é a finalidade disso? Então, essa é uma análise, né, que eu estou fazendo desse texto, que eu achei bem interessante. Tá? Eu encontrei na internet e achei muito interessante para poder mostrar para você como deve ser uma redação bacana, como deve ser uma redação bem escrita, né?
como deve ser uma redação bem amarradinha, tá bom? Persiste. E aí a introdução dela, né? Vamos voltar para a introdução para a gente tentar entender agora o que ela colocou na conclusão. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, em Memórias Póstumas, né, diz em suas Memórias Póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado das suas misérias. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade de desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso, né, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país e pela insuficiência de leis, seja pela mudança de mentalidade social. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal na sociedade. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio, né? E ela vai falar, e a última frase é assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Então, ela rebate, tá? Uma redação amarradinha, tá bom, gente? Gente, a gente para por aqui. Muito obrigado. Deixe seu like, tá? Se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.